Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Olá a todos, a paz do Senhor. Meus amados, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de 12 passos para restaurar o seu casamento. Para começo de conversa, eu quero falar para vocês que esses 12 passos foram o que eu identifiquei. Isso não quer dizer que de repente não tenham outras pessoas com uma outra visão, porque essa é a nossa visão. 12 passos para restaurar seu casamento. O que acontece? Algumas pessoas devem ter visto o título desse vídeo e já se alegraram achando que a gente ia revelar o grande segredo para a restauração do casamento ou passar uma receita de bolo assim, facinha de colocar em prática. Mas na verdade não é nada disso. Mesmo assim, não vá embora, escute até o fim, porque pode ser que você identifique algumas falhas que você pode estar cometendo nessa sua caminhada no deserto, tá bom? Antes de mais nada, é importante que você saiba que Deus trouxe você para o deserto e permitiu essa separação para que Ele pudesse assumir o seu lugar na sua vida pessoal, na vida pessoal de cada um, sua e do seu cônjuge, e também dentro do casamento de vocês. Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer fazer parte do seu casamento. Ele quer ser o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso consolador, o nosso protetor, o nosso amigo, o nosso pai. Mas como todo pai amoroso, ele precisa corrigir os erros dos seus filhos. Quando ele percebe que estamos trilhando um caminho errado. Um pai quer que o seu filho cresça, amadureça, para que possa ser verdadeiramente feliz e não se engane com prazeres passageiros. Todo pai também quer ser ouvido, quer ser respeitado. E eu aprendi que a caminhada com Jesus é uma decisão que a gente toma independente das circunstâncias. Se você desiste porque as condições, as circunstâncias não estão a seu favor, se você desiste porque não vê nada acontecer, é porque você estava buscando a bênção e não o abençoador. Primeiro, a gente passa pelas provas e depois recebe a vitória. Porém, quem determina o tempo é Deus. Só Ele sabe pelo que cada um deve passar até chegar o dia de Ele entregar a vitória. Só Ele sabe também o que o seu cônjuge deve passar até que Ele retorne. E por isso, nem todos os casamentos serão restaurados, porque as pessoas estão buscando as bênçãos e não o abençoador. Estão desistindo no meio do caminho ou decidindo fazer as coisas do seu jeito, de acordo com a sua cabeça. E enquanto isso, a pessoa só vê o cônjuge se distanciando cada vez mais. Satanás vai preparando e te oferecendo manjares no deserto para te despistar, para te tirar do foco, e você fica achando que é Deus colocando outra pessoa no seu caminho. Não importa o que o seu cônjuge está fazendo ou falando, se ele diz que não te ama mais ou que está imensamente feliz como nunca esteve e está com outra pessoa. Afinal de contas, em quem você confia? Quem você está ouvindo? A voz do homem ou a voz de Deus? Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa.
Se você escolher o caminho mais fácil e arranjar outra pessoa, porque está se sentindo só, carente, você vai estar escolhendo os prazeres do mundo. Você vai estar escolhendo saciar a sua carência nesse momento. Então você precisa decidir o que você quer. O que você quer? Você quer a bênção de Deus ou a bênção do homem? Escolha Deus. Escolha esperar pelo que é eterno e não passageiro. Então, meus amados, para que haja restauração do seu casamento, antes de tudo, é preciso que haja uma verdadeira comunhão, uma verdadeira aliança com Deus. E não buscar as bênçãos, e sim o abençoador. E é isso que nós vamos ver hoje. Como ter essa verdadeira aliança com Deus. Amém? Então vamos lá. O primeiro passo, eu creio que tudo começa com a verdadeira conversão. O que é verdadeira conversão? Não é porque a pessoa frequenta a igreja, não é porque a pessoa lê a Bíblia, não é porque a pessoa posta um versículo no Facebook que vai tornar ela convertida de verdade, uma cristã de verdade. Tem muitas pessoas dentro da igreja, mas que não seguem a Cristo. Conversão é sinônimo de transformação, é metamorfose, é mutação. A conversão, ela inclui a decisão consciente de renunciar à forma de ser anterior e mudar, a fim de se tornar um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. O arrependimento, o batismo para a remissão dos pecados, o recebimento do Espírito Santo e a fé contínua no Senhor Jesus Cristo tornam completa a conversão. Então assim, se não houver um arrependimento de todos os seus pecados, ou melhor ainda, se a pessoa nem reconhece seus pecados, não reconhece suas falhas, não reconhece seus erros, já não está no caminho para a conversão. O batismo nas águas é uma entrega nossa consciente, dizendo para Deus: eu quero matar a velha criatura e quero me tornar uma pessoa nova diante dos seus olhos. Me ajuda, Senhor. Então o batismo das águas é um ato que nós fazemos pela fé, uma demonstração para Deus. Se até mesmo Jesus Cristo se batizou nas águas, se João Batista batizou Jesus Cristo, quem somos nós para não nos batizarmos nas águas, né? E depois o recebimento do Espírito Santo, que é um ato de Deus, né? Não é nós que determinamos como e quando vai ser. E a fé contínua, gente, não é... hoje eu tenho fé porque o meu cônjuge me mandou uma mensagem, Deus está trabalhando. Aí no outro dia eu olho no Facebook uma declaração de amor para outra pessoa. Não, já não tenho mais fé. Fé contínua no Senhor Jesus Cristo. A quem você está servindo? A quem você está seguindo? 2 Coríntios 5, versículo 17. O homem natural transformar-se-á em uma nova criatura, santificada e pura, nascida de novo em Cristo Jesus. O segundo passo é a oração. O grande segredo de qualquer vitória está na oração. Não existe vida cristã sem oração. Não existe relacionamento com Deus sem oração, porque é a oração que nos liga ao Pai. Porém, a oração deve ser sincera, como fala em 2 Coríntios 2,17 e em Salmos 145, versículo 18. Olhem esses versículos depois, tá? E devemos fazê-la crendo, Mateus 21, 22. Além disso, em 1 Timóteo 4, versículo 5, o Senhor nos fala que somos santificados por causa das nossas orações. Tamanha é a importância da oração na vida de um cristão. A oração nada mais é do que o ato de conversar com Deus, dialogar, falar com nosso Deus, desabafar, pedir ajuda, como se estivesse falando com um amigo.
Quando tudo parece perdido, não desista. Quando o mundo te diz que o teu problema não tem solução, não abaixe os braços. Pelo contrário, levante e clame a Deus. A oração, ela nos conecta a Deus. E Ele tem a solução para qualquer situação difícil. Por isso, vamos orar e desenvolver um relacionamento de amor e poder. Agora eu queria que vocês analisassem comigo alguns versículos que tratam sobre a oração na Bíblia. Salmos 107, versículos 28 a 30. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Mateus 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Atos dos Apóstolos 9, versículo 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tiago 5, versículo 15 e 16. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Efésios 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, gente, a oração não é simplesmente entrar no nosso quarto, tirar um tempo, se ajoelhar e ficar falando. Não, necessariamente. Você pode fazer uma caminhada e elevar o seu pensamento a Deus, conversando com Deus. Pode estar num momento tranquilo no trabalho, aproveita e fala com Deus. Foi no banheiro, foi tomar banho. É falar com Deus, é oração o tempo todo. O terceiro passo para que a gente tenha uma verdadeira comunhão com Deus é o jejum. Quando nós praticamos o jejum, nós somos revestidos de poder espiritual da parte de Deus. A nossa vida ela é tomada pelo Espírito Santo, que nos conduz a novas revelações e experiências espirituais com o Senhor. O jejum é o ato de negarmos as nossas vontades, as vontades da carne, e nos desprendermos por um certo período de tempo de determinadas coisas que gostamos e que nos dão prazer. E isso não significa apenas alimentos, comidas e bebidas, mas também alguma atividade que possa nos afastar de Deus, como músicas e programas seculares, inclusive programas que incentivam adultério, mentira, traição, roubo, etc. E também frequentar locais mundanos, como barzinhos, danceterias, etc. Locais onde se instiga a libertinagem, o alcoolismo, a prostituição, por exemplo. Então, o jejum ele serve para nos concentrarmos exclusivamente em Deus, meditando em sua palavra, orando e etc. O jejum ele deve ser feito para demonstrarmos a Deus a nossa necessidade dele e dizer que precisamos da sua ajuda, como diz em Esdras 8:21. E reconhecendo isso, nos aproximamos dele. Gente, eu já quero fazer um parênteses aqui, ó. Eu não estou falando o que cita os versículos, tá? Primeiro, porque ia ficar super longo o estudo, e segundo, justamente para incentivar cada um de vocês a abrir a sua Bíblia e ler, e estudar e meditar na palavra. Não adianta nada vocês pegarem um vídeo, um áudio no YouTube,
uma mensagem que você recebe e você não se dá o trabalho de ir atrás, de ir estudar e se aprofundar. Então, alguns versículos eu falo, eu comento, mas alguns eu cito aqui qual é o livro e qual é o capítulo e versículo para vocês irem atrás e vocês acompanharem, vocês estudarem, tá bom? Continuando, o jejum, ele nos ajuda a manter longe, também nos ajuda a manter longe certas castas de demônios que se recusam a nos obedecer. Mateus 17, 21 e Marcos 9, 29. O ato de jejum é um sacrifício. A palavra de Deus diz que mais vale obedecer do que sacrificar, mas essa atitude de sacrifício, ela chama a atenção de Deus e nos torna mais sensíveis também à voz de Deus. Através do jejum, nos humilhamos perante de Deus e obtemos a sua graça e poder. Tiago 4, versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Por meio do jejum, somos quebrantados e, ao mesmo tempo, fortalecidos pelo Senhor. O jejum é um meio providencial e divino para controlarmos a nossa natureza humana e pecaminosa. Através do jejum, nós alcançamos vitórias sobre as tentações. Jesus foi tentado no deserto por Satanás enquanto jejuava e por 3 vezes resistiu, tornando-se vencedor. Mateus 4, versículos de 1 a 10. A primeira tentação, ele estava com fome, né, e ele podia transformar pedras em pães. E ele disse: nem só de pão viverá o homem. A segunda tentação foi quando Satanás ofereceu poder e riqueza para ele. E ele respondeu: somente ao Senhor Deus adorarás. E a terceira tentação foi desafiando a fé, para que ele se lançasse sobre as pedras, já que Deus iria sustentar ele, né? Iria salvar ele. E ele respondeu a Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. O salmista gostava de jejuar ao Senhor, como prova de quebrantamento. De tanto eu jejuar, os meus joelhos tremem e o meu corpo é pele e osso. Em voz alta darei graças a Deus, o Senhor. Eu o louvarei na reunião do povo. Salmos 109, 24, 30. Ainda sobre o jejum. Quando jejuamos, o Senhor nos dá direção para as nossas decisões. Se vocês precisam de uma resposta, se precisam de uma decisão, não sabem o que fazer, jejuem por um tempo, apresentem o jejum por um tempo para que Deus mostre a direção. É errado. Eu já gravei um vídeo sobre isso, sobre a dependência de Deus, aprenda a depender somente de Deus, porque é errado nós queremos buscar as respostas somente no pastor, no profeta, num youtuber, num missionário, seja lá o que for. Nós temos que buscar direção e orientação de Deus, e para isso existe a oração e o jejum, para que Deus nos guie através dessas ações. Os irmãos de Antioquia eram de oração, de adoração e de jejum constante. Foi em um desses momentos de oração e jejum que o Espírito Santo revelou aos seus líderes acerca de Paulo e Barnabé. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Atos 13, versículo 2 e 3. O sacerdote Esdras e os que viajavam com ele precisavam de proteção, para o que seria uma jornada longa e difícil. Esdras havia contado ao rei como seu Deus era poderoso. Ele certamente poderia protegê-los no caminho. Esdras 8, versículo 23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então,
meus amados, a oração e o jejum são sempre armas fortes para manter afastado o inimigo e derrubar fortalezas. Quando o Senhor põe no seu coração que certo pedido precisa ser acompanhado de jejum, é importante que você escute. Jejum e oração enfraquecem o poder das forças espirituais do mal, inibindo a interferência delas em sua vida. Além disso, o jejum ajuda a enfraquecer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Então, jejum e oração nos aproximam de Deus também, fortalecem a nossa comunhão. Eu vou continuar no outro vídeo, senão vai ficar muito longo, tá bom? Até a próxima!